Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja. É um prazer estar com a amada igreja, com os irmãos em Cristo, com aqueles que nos assistem e que também não conhecem a Jesus ou não estão caminhando com Jesus, não conhecem a palavra. Meu nome é Paulo Pérez, sou pastor do Ministério Sementes de Cristo e quero trazer uma palavra que possa tocar a tua vida, porque ela tem poder para nos tocar, para transformar, para nos redimir de todo pecado e para nos curar, nos salvar e nos amar, porque este manual de vida te ama muito, amado. Essa palavra de Deus vos ama tremendamente. Eu quero compartilhar um texto que está em 2 Samuel, capítulo 23. Eu vou ler somente 3 versículos. A palavra de Deus no capítulo 23, a parte do versículo 8 em diante, fala sobre os valentes de Davi, homens de guerra, homens inseridos num exército e que eram tementes a Deus, o Deus de Davi, e tementes, e honravam a Davi, o seu líder. Esses homens, para que você entenda, eram homens que eram excluídos da sociedade, eram a pior classe de pessoas, se assim você entende melhor. Como a pior classe, ladrões, assassinos, transgressores da lei. Davi os instrui a liderar guerras, a estar diante de guerras, e eles têm Davi como um líder em excelência. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 15, suspirou Davi e disse, quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes de Davi. Amados, que passagem interessante e poderosa. Davi, em determinado momento, estava no acampamento, próximo ao acampamento dos filisteus, não tão próximo, aproximadamente 30 quilômetros, porém estava em guerra. Davi com os seus valentes, e de repente Davi, a palavra de Deus esclarece e deixa claro, Davi não pediu água aos seus valentes, Davi simplesmente deve ter pensado, eu imagino através desse texto, sussurrou Davi por água, se eu pudesse tomar da água do poço que está próximo à porta de Belém. Ele sussurrou, amados. Você já imaginou isso? Que coisa poderosa? Quando você simplesmente sussurra, simplesmente através do seu pensamento, você medita na palavra ou fala com Deus, eu sei que o Deus dos céus pode ouvir. Se os homens, os valentes de Davi, ouviram o seu sussurro, sabe o que eles fizeram, amados? Eles não conversaram com Davi. Eles simplesmente desejaram fazer o prazer do seu líder. Eles simplesmente desejaram entrar na terra dos filisteus, passar pelo acampamento onde estavam os filisteus, romperam em fé por amor a Davi e ao seu Deus, ao Deus de Davi. Eles retiraram água, nós não sabemos como, a palavra não explica, talvez num cântaro, talvez numa botija, eu não sei. A palavra não nos revela, mas eles retiraram a água da qual Davi expressou e trouxeram até Davi. Às vezes eu e você não temos bom ânimo e nem alegria para fazer as coisas do reino de Deus, amados. Nós não temos alegria para falar do Deus vivo que nós servimos, do Deus que tem compaixão de nós e nos deu a oportunidade da salvação, de fazer algo poderoso nas nossas vidas, a qual nós pudéssemos entender. Senhor, eu vou proclamar o teu evangelho a toda criatura, porque o Senhor me salvou, me curou, me libertou, me tirou do lamaçal do pecado. Estes homens fizeram por um homem como eles, amados. Fizeram por Davi, romperam em fé e foram. Os valentes de Davi foram até próximo ao arraial dos filisteus e tiraram água para Davi. E o que Davi entendeu nessa situação? Davi pega esta água e derrama por libação ao Senhor. Quem me dera, ele declara, quem me dera
beber desta água. Por que eu beberia esta água que traçou um caminho de morte aos meus homens, a esses valentes que foram supostamente para a morte, enfrentaram a morte em meu favor? Jamais faria isso. Davi, como nós, amados, precisamos entender quantas coisas Deus fez por nós, quantas coisas Deus já fez por você, amado. Quantos milagres Deus já fez na tua vida, quantos livramentos de morte você já teve. Você que andava na prostituição, você que andava no pecado de tirar vidas de pessoas, você que transgredia toda a lei e hoje é salvo em Cristo Jesus e hoje foi transformado e hoje conhece a luz. Quantas coisas Deus fez na tua vida, quantos livramentos de morte, e você não pode dar o testemunho do que Deus já fez na tua vida. Você não é capaz de fazer algo por Deus, uma loucura para Deus, de enfrentar algo que era para a morte, como esses homens, os valentes de Davi foram como se fosse para a morte, por amor a Davi, por proteger a integridade do rei deles, daquele que era líder deles. E o nosso rei, amados, é o Senhor Jesus. E o que estamos fazendo, eu e você, que conhecemos a Jesus, por amor a Ele, para o nosso Rei, porque aqui na terra, em Alto Araguaia, em Santa Rita do Araguaia, no estado de Goiás, no Mato Grosso, quem impera, amados, é o Senhor Jesus. Não há outro Rei além de Jesus. Amados, toda a terra cravam-se placas nas entradas e nas saídas. Alguns colocam igrejas, templos, alguns colocam placas lá da maçonaria, do Rotary. Não é a maçonaria, não é o Rotary que impera e governa essa cidade. Quem governa estas cidades, o Brasil, é o Senhor Jesus. E talvez você possa estar falando, este pastor é louco, porque a corrupção está imperando nesse país. Mas quem governa, eu entendo que quem tem autoridade máxima sobre todo o governo, sobre toda a língua que confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que reina para todo sempre, Ele é Rei, Ele é Senhor da glória. Nada, nenhuma placa que é cravada na entrada e na saída dessas cidades tem poder maior que Jesus Cristo. Por isso eu declaro, quem é a autoridade máxima não é os reis do passado, não são os homens do passado, não são os profetas. A autoridade máxima nestas terras é o Senhor Jesus. E por isso eu declaro, Senhor Jesus, reina sobre Santa Rita do Araguaia, reina sobre Alto Araguaia, reina sobre o estado do Mato Grosso, sobre o estado de Goiás, reina sobre a nação brasileira. Todo homem, amado, você que é líder, que governa, seja uma empresa, seja uma cidade, seja uma população, ou seja empregados. Você que governa, se você não teme ao Senhor, tem algo errado, porque não poderá governar com integridade, perfeição e caráter se não houver temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor, a palavra de Deus revela, é o princípio de toda sabedoria. Que a palavra que chegue até você, amados, não é simplesmente um confronto, é um confronto com amor, porque da mesma forma que você não conhece hoje a palavra de Deus e a revelação de quem reina no governo ou nas nações, e céus e terra estão debaixo da sua autoridade, Jesus Cristo. A única autoridade na terra de Alto Araguaia, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, é o Senhor Jesus. A única autoridade sobre Santa Rita do Araguaia é o Senhor Jesus. Não há autoridade maior, não há autoridade que tenha poder sobre céus e terra. Eu não estou falando para você afrontar a autoridade, os governantes dessa nação ou das cidades, não. A palavra de Deus diz que toda autoridade é outorgada por Deus. Eu digo, sim, se a autoridade que governa não tem temor ao Senhor, tem algo errado. Por isso eu declaro que as autoridades dessas terras tenham temor ao Senhor para que governem com integridade, com caráter e não oprimam vidas. Salvem vidas, façam algo por vidas, não somente por estruturas de governo numa cidade, mas por vidas que Jesus veio por nós, e por você, por mim e por você, para transformar a tua vida. Que a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza e que nós entendamos que o que podemos dar por libação ao Senhor, a nossa vida, o nosso sangue, Ele não deseja isso, amado. Ele quer o meu e o teu coração rendido a esse Deus soberano, a esse Rei dos reis e Senhor dos senhores, rendido a Ele, para que Ele possa fazer uma obra poderosa na minha e na tua vida. Eu oro na autoridade do nome de Jesus, sobre todos os habitantes de Santa Rita do Araguaia e Alto Araguaia. Eu oro pelos governantes dessas cidades,
para que tenham temor ao Senhor e conheçam o princípio de toda sabedoria. Governe com temor ao Senhor, amado, e você governará e deixará um legado para que todos que vêm depois de você possam entender. Aquele homem, aquela mulher, governou no temor do Senhor. Em nome de Jesus, que você seja alcançado pela glória de Deus. E eu declaro sobre a tua vida a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.